Você já se perguntou o que aconteceu com o povo hebreu depois daquela cena incrível em que o Mar Vermelho se abriu? É uma das histórias mais famosas da Bíblia, mas a jornada deles estava apenas começando. Vamos mergulhar juntos nessa aventura pelo deserto e descobrir as lições poderosas que eles aprenderam e que servem para nós até hoje. Depois de testemunharem um milagre tão grandioso, a euforia tomou conta de todos. Eles cantaram, dançaram e celebraram a liberdade. Miriam, a irmã de Moisés, liderou as mulheres em um cântico de vitória. Finalmente estavam livres da escravidão no Egito. O futuro parecia brilhante e cheio de promessas, mas a realidade do deserto logo se impôs. A alegria inicial deu lugar à dura verdade. Eles estavam em um lugar seco, quente e sem recursos. A primeira grande prova veio depois de 3 dias de caminhada. A água que eles carregavam acabou e a sede começou a castigar o povo. Imagina o desespero. Eles finalmente encontraram um oásis, um lugar chamado Mara, mas a água era amarga, impossível de beber. E então, o que aconteceu? O povo começou a murmurar contra Moisés. O que vamos beber? Eles reclamavam. Esqueceram-se rapidamente do milagre do mar. Moisés, em vez de se desesperar, clamou a Deus. E Deus, em sua infinita sabedoria, mostrou a Moisés um pedaço de madeira. Ele jogou a madeira na água e milagrosamente, a água se tornou doce e potável. Ali, Deus deu ao povo uma lição importante. Se eles ouvissem sua voz e obedecessem aos seus mandamentos, ele seria o seu protetor e provedor. Ele prometeu que não traria sobre eles as doenças que trouxe sobre os egípcios, porque ele é o Senhor que os sara. A jornada continuou. Eles chegaram a um lugar chamado Elim, um verdadeiro paraíso no meio do deserto, com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Foi um tempo de descanso e refrigério, um presente de Deus para que recuperassem as forças. Mas, como sabemos, a vida é feita de altos e baixos. Logo depois desse oásis, eles entraram no deserto de Sim e um novo problema surgiu. A fome. A comida que trouxeram do Egito tinha acabado. Mais uma vez, a murmuração tomou conta do acampamento. O povo, com saudade da comida do Egito, chegou a dizer a Moisés e Arão: quem dera tivéssemos morrido no Egito, onde nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Eles estavam idealizando o passado de escravidão, esquecendo-se da dor e da opressão, simplesmente porque seus estômagos estavam vazios. Isso nos ensina algo profundo. Às vezes, quando enfrentamos dificuldades no presente, tendemos a romantizar o passado, mesmo que ele não tenha sido tão bom assim. É um mecanismo de defesa, mas que nos impede de confiar na provisão futura. E como Deus respondeu a essa reclamação? Com mais um milagre incrível. Ele disse a Moisés que faria chover pão do céu. E assim aconteceu. Todas as manhãs, quando o orvalho evaporava, o chão do deserto ficava coberto por uma substância fina, parecida com flocos, que eles chamaram de maná, que significa: o que é isto? Era o pão diário que Deus enviava. Havia regras claras. Cada pessoa deveria colher apenas a porção necessária para aquele dia. Se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, o maná estragava e criava vermes. A única exceção era na véspera do sábado, o dia de descanso. Nesse dia eles podiam colher o dobro, e o maná não estragava, garantindo o sustento para o sábado. Essa foi uma lição diária sobre dependência e confiança em Deus. Não era para se preocupar com o amanhã, mas confiar que a provisão viria a cada novo dia. E à tarde, Deus enviava codornizes, garantindo que eles também tivessem carne para comer. A jornada pelo deserto foi uma verdadeira escola. Cada desafio, cada murmuração e cada milagre era uma aula. Em Refidim, a falta de água voltou a ser um problema. O povo, já impaciente, discutiu com Moisés, quase o apedrejando mais uma vez. Moisés clamou a Deus, e Deus lhe deu uma instrução surpreendente. Vá na frente do povo, leve alguns dos anciãos de Israel com você. Pegue a sua vara, aquela com que você tocou no Nilo, e vá. Eu estarei esperando por você lá, sobre a rocha em Horebe. Bata na roca,
e dela sairá água para o povo beber. Moisés obedeceu. Diante dos líderes do povo, ele feriu a rocha, e dela jorrou água pura e cristalina, saciando a sede de milhões de pessoas e de seus rebanhos. Esse evento não foi apenas um milagre de provisão, mas também um símbolo poderoso. Séculos depois, o apóstolo Paulo explicaria que aquela rocha simbolizava Cristo, a fonte de água viva para todos nós. Mas os desafios não eram apenas naturais. Logo depois desse milagre, eles enfrentaram seu primeiro inimigo em batalha, os amalequitas. Um povo guerreiro atacou a retaguarda do acampamento, onde estavam os mais fracos e cansados. Moisés então organizou o povo para a guerra. Ele disse a Josué, um jovem e valente líder: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no topo da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. E assim foi. Enquanto Josué e seus homens lutavam no vale, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E algo extraordinário acontecia. Sempre que Moisés levantava as mãos, os israelitas venciam. Mas quando ele, cansado, abaixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Vendo isso, Arão e Hur tiveram uma ideia. Eles pegaram uma pedra para Moisés se sentar e se posicionaram um de cada lado, segurando os braços de Moisés erguidos até o pôr do sol. Graças a essa ajuda, Josué e seu exército conseguiram uma vitória completa sobre os amalequitas. Essa história é uma bela metáfora sobre a importância da intercessão e do apoio mútuo. Moisés no topo do monte representava a nossa conexão com Deus através da oração. Josué no vale representava nossa ação e esforço no dia a dia. A vitória só veio quando os dois trabalharam em conjunto. E, crucialmente, Moisés não conseguiu sozinho, ele precisou de amigos que sustentassem seus braços. Isso nos mostra que não fomos feitos para caminhar sozinhos. Precisamos de pessoas em nossa vida que nos ajudem a manter os braços erguidos nos momentos de cansaço. Depois de todas essas experiências, o povo finalmente chegou ao pé do Monte Sinai. Foi ali que a jornada deles atingiu seu clímax espiritual. O deserto os preparou, os moldou e os ensinou a depender de Deus. Agora eles estavam prontos para receber algo ainda maior: a lei de Deus. Deus chamou Moisés para subir ao monte, que estava coberto por uma nuvem densa, com trovões e relâmpagos. Era uma cena de imenso poder e santidade. E ali no topo do Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos e as outras leis que guiariam a nação de Israel. Esses mandamentos não eram apenas um conjunto de regras, mas um guia para viver em comunidade, para se relacionar com Deus e uns com os outros, de maneira justa e amorosa. A jornada do povo hebreu pelo deserto, desde o Mar Vermelho até o Sinai, é uma poderosa imagem da nossa própria caminhada na vida. Saímos da escravidão, de uma vida sem propósito, e caminhamos em direção à Terra Prometida. Nesse caminho, enfrentamos desertos, falta de água, fome e inimigos. Muitas vezes, assim como eles, nós murmuramos, reclamamos e duvidamos. Mas a mensagem principal dessa história é a da fidelidade de Deus. Mesmo diante da ingratidão e da desobediência do povo, Deus nunca os abandonou. Ele proveu água da rocha, pão do céu, vitória sobre os inimigos e, o mais importante, deu a eles sua palavra para guiá-los. Essa história nos convida a confiar na provisão de Deus, dia após dia, sem ansiedade pelo amanhã. Nos ensina a importância da comunidade, de ter pessoas que nos apoiem em nossas batalhas. E nos lembra que os desertos da vida, por mais difíceis que sejam, são também lugares de aprendizado, transformação e de encontro profundo com Deus. A travessia do Mar Vermelho foi apenas o começo. A verdadeira transformação aconteceu no caminho, no dia a dia do deserto. Espero que essa jornada tenha inspirado você. A história deles é a nossa história, que possamos aprender com seus erros e, acima de tudo, com a incrível paciência e amor de Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com sua família e amigos.